TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro e título de cidadão emérito, diversas personalidades. Por proposição do vereador Gustavo Peta e do ex-vereador Romeu Santini. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Gustavo Peta. Convidamos também, representando o prefeito Jonas Donizete, a secretária municipal de Educação, Solange Pellicer. Convidamos ainda o diretor do Fórum Central de Campinas e juiz eleitoral da 275ª Zona Eleitoral, doutor Luiz Antônio Alves Torrano. Chamamos agora o presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e também ex-presidente desta Câmara Municipal, doutor Romeu Santini. E o diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, Peter Panuto. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Solicitamos que, assim que nomeados, por favor, dirijam-se ao lugar de destaque à frente deste plenário. Nosso primeiro homenageado, convidamos Agostinho Geraldo Gomes. Dermeval Saviani. Hilda Hilst, em memória, sendo representada neste ato por seu sobrinho, Daniel Fuentes. Luiz Arlindo Feriani. Luiz Carlos Capelano. e Ricardo Rasson Sayeg.
Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, a todas. Quero realmente agradecer a presença de todos homenageados, a presença também dos convidados, seus respectivos familiares, amigos, e declarar aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro e título de cidadão emérito a diversas personalidades. Convidamos os presentes para a execução e projeção do hino nacional brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Sim, Deus famoso
nós agradecemos as seguintes presenças: delegada Terezinha, ex-vereadora desta Câmara Municipal e professora da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo; Mário Sérgio Camargo de Almeida, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Mairiporã, representando neste ato o seu presidente Miguel Najib Mulsa; Conceição Fornazari, secretária de Assuntos Educacionais, representando a Federação dos Professores do Estado de São Paulo; Fábio Patelli, diretor do Sindicato dos Professores de Campinas e Região; Haroldo Cardella, diretor adjunto da Associação Comercial e Indústria de Campinas; Reginaldo Batista de Paiva, conselheiro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito; Dirce Zan, diretora da Faculdade de Educação da Unicamp; Clotilde Lemos Peta, diretora do Sindicato dos Professores de Campinas; Nivaldo Doro, presidente da Fundação Consab; Augusto César Peta, coordenador do Centro de Estudos Sindicais; Augusto César Bonicore, presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois; e Marcelo das Histórias, gestor do Ponto de Cultura Nina. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, neste momento, o vereador Gustavo Peta, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos nossos agraciados desta noite. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Agradecer novamente a presença de todos os familiares, os homenageados. Destacar que nós estamos também ao vivo pela TV Câmara. Toda a solenidade está sendo televisionada e vista também por milhares de telespectadores. Tenho a satisfação de cumprimentar a secretária municipal de Educação, Solange Pellicer, que representa nesse ato o prefeito Jonas Donizete, doutor Luiz Antônio Alves Torrano, diretor do Fórum Central de Campinas, e também juiz eleitoral da zona eleitoral, aqui não está o número, Romeu Santini, doutor Romeu Santini, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, e por 7 vezes presidente da Câmara Municipal dessa cidade. Eu gosto de lembrar, são várias as histórias e os causos que o doutor Romeu Santini tem ao longo da sua trajetória. Mas uma muito interessante foi que quando, em 2000 foi eleito o prefeito Antônio Costa Santos, o Toninho, do PT, o Toninho, logo de início, tomou uma decisão polêmica, principalmente dentro do seu partido, que foi indicar, escolher e apoiar o Romeu Santini para ser o presidente da Câmara. E, na época, o Romeu Santini era filiado ao PSDB. Então, vocês imaginem o quanto de polêmica que era isso, mas exatamente pelo fato do Romeu Santini ser um desses homens públicos que passaram pela cidade de Campinas, que carregam uma história de republicanismo e de uma pessoa muito aberta ao diálogo, ao bom debate democrático. Então, cumprimentar o Romeu Santini e o diretor Peter Panuto, que é o diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Eu gostaria, ao falar do vereador Romeu Santini, dizer o seguinte: eu fiz a proposta para a noite de hoje, e nós aprovamos por unanimidade nessa casa, a homenagem a 3 ilustres pessoas, personalidades, que eu vou aqui descrever um pouco, um resumo bem simples do currículo dessas pessoas. Mas ao professor Demerval Saviani, ao professor Luiz Carlos Capelano e ao professor também Ricardo Saeg. E
E quando nós fomos propor a data dessa entrega, foi relacionado para o nosso mandato, para o nosso gabinete, uma lista de pessoas que foram homenageadas, mas que ainda não haviam recebido a sua homenagem, por diversos motivos. E eu acabei identificando 3 homenageados que eu me sentiria muito à vontade e teria uma honra enorme de poder fazer a entrega, também por motivos diferentes, mas motivos nobres. E a coincidência foi que exatamente esses 3 homenageados foram homenageados propostos pelo vereador, então, Romeu Santini. Então, nós vamos hoje também entregar o título de cidadão campineiro ao Agostinho Geraldo Gomes, a Hilda Ilch em memória, e ao professor Dr. Luiz Arlindo Feriani. No caso do professor Feriani, o título de cidadão emérito, que é o principal título dessa casa, mas aos campineiros, né, as pessoas que nasceram na cidade de Campinas. E o título de cidadão campineiro, aqueles que vieram a Campinas, que se destacaram, que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Então, nós estamos fazendo a entrega fazendo 6 homenagens, 3 propostas por mim e 3 propostas pelo então vereador Romeu Santini. Importante dizer que nós estamos fazendo aqui a entrega dos 2 principais títulos, as principais homenagens que a casa dá tanto aos campineiros natos, vamos assim dizer, ou aqueles que também são campineiros e que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Essa entrega, ela tem um caráter simbólico importante, é um reconhecimento da cidade de Campinas, é um reconhecimento do poder legislativo, que é o poder que representa a cidade em diversos assuntos, mas também é algo muito importante, principalmente nos dias atuais, em que a gente vive uma crise muito grande, né, de uma crise política, uma crise de diversos aspectos, em que é sempre muito importante fazer homenagens a exemplos positivos, a exemplos de pessoas que, nas suas diversas áreas, atuam com muito vigor, com muito destaque, com muito empenho, com muita dedicação. A cidade de Campinas é uma cidade vocacionada ao conhecimento, ao desenvolvimento. Nós temos aqui os principais institutos de pesquisas do nosso país, nós temos a Unicamp, a PUC Campinas e outras universidades. Estamos, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento do nosso país, se destacamos em diversas áreas, temos uma economia pujante na área de serviços e também na indústria, mas carregamos enormes problemas sociais, injustiças. Eu, na atividade de vereador, eu tive a oportunidade de conhecer toda a cidade de Campinas, todos os cantos da cidade, e eu sei o quanto nós estamos ainda longe de ter uma cidade digna para todos os campineiros, para todas as pessoas que moram aqui, que constroem essa cidade. Nós temos ainda regiões sem infraestrutura básica, um pouco, mas ainda regiões que não possuem ainda nem saneamento básico, asfalto, dignidade mínima. Então, eu estou dizendo isso porque eu fiz questão, inclusive, na primeira homenagem que eu fiz nessa casa, de título de cidadão campineiro, eu fiz a Dona Maria, lá do Castelo Branco, que já faleceu recentemente, que foi uma mulher que veio de São Sebastião do Paraíso, com 10 filhos, para criar sua família aqui, né? E ela fugiu de São Sebastião do Paraíso porque ela apanhava do seu então esposo. Então, ela veio para Campinas e construiu a sua família aqui com muita dignidade, com muito trabalho e com muita dificuldade. E nós temos aqui na casa a oportunidade de, uma vez por ano, dar esse título de cidadão campineiro. E eu fiz questão de, no meu primeiro título, ser exatamente um exemplo de uma pessoa digna, guerreira, que veio a essa cidade com muita dificuldade e que ajudou a construir a cidade de Campinas. Mulher, negra, mãe de 10 filhos, recentemente falecida, já com mais de 80 anos. E eu estou tendo a oportunidade agora também de fazer essa mesma homenagem a pessoas que eu considero muito e que eu gostaria, então, aqui de iniciar já lendo um pouco a justificativa dessas homenagens. Porque muitas vezes nós
nos perdemos em várias casas do Poder Legislativo, utilizando essas homenagens a fins meramente eleitoreiros, e não entendemos a clareza do que são essas homenagens, não somos criteriosos para fazer essas homenagens. Aí fica cada um fazendo a sua... Não que nós temos homenagens muito sérias feitas nessa casa, mas é sempre muito importante ser criterioso. Então, eu gostaria de começar falando num grande professor que eu, dentro da minha casa, sempre ouvi falar dele, porque eu sou filho de educadores, professores. Está aqui o meu pai, Augusto Peta, e minha mãe, Maria Clotilde Lemos Peta, professores universitários e também professores do magistério. E a gente sempre ouviu muito falar do professor Demerval Saviani. Nascido em Santo Antônio de Posse, em 25 de dezembro de 43, Demerval Saviani fez parte da Juventude Operária Católica e deu início à sua formação superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento da PUC São Paulo. Formou-se em Filosofia em 1966, tendo vivenciado o retrocesso causado pelo golpe militar de 64 na educação. Em 67, atuou como professor do curso de Pedagogia da PUC São Paulo, onde ajudou a criar os cursos de mestrado e doutorado em Filosofia da Educação. Em 1970, foi lecionar na recém-criada Universidade Federal de São Carlos, onde ajudou a implantar, em 1976, o mestrado em Educação. Em 1986, concluiu a livre docência na área de Ciências Humanas, História da Educação na Faculdade de Educação da Unicamp. Em 1988, participou da elaboração de um anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Em 1988, coordenou o programa de pós-graduação da Unicamp. Atualmente, Demerval Saviani é professor emérito da Unicamp e é considerado um filósofo da educação e um pedagogo lato sensu, fundador de uma pedagogia dialética que denominou pedagogia histórico-crítica, cujo principal objetivo é a relação e transmissão de conhecimentos significativos que contribuam para a inclusão social do aluno. Ele apresenta sua obra de maneira realista, destacando os erros de um sistema de educação que, desde os primeiros passos letivos, foi corrompido, realizando um paralelo entre a política e a educação. O ensino, na concepção de Saviani, significa produzir o saber, fazer com que aqueles que fazem parte do processo consigam absorver os conteúdos e transformar o meio onde vivem em um local com igualdade de oportunidades. Pela contribuição grandiosa à teoria e prática da educação em nosso município, estado e país, pedimos a outorga do título de cidadão campineiro ao professor e educador Demerval Saviani. Uma salva de palmas, gente. Vou agora também à justificativa do título ao professor Luiz Carlos Capelano. Capelano é professor na Rede Pública Municipal de Campinas há quase 30 anos e coordenador do Comitê Metropolitano de Educação Integral da RMC. Nascido em São Paulo em 29 de dezembro de 65. Passou a maior parte da infância e da adolescência em Jundiaí, onde iniciou os estudos sempre em escolas públicas. Educador graduado em História e Pedagogia e pós-graduado em História, Capelano atua como coordenador do programa Mais Educação. Fez parte da primeira turma do mestrado em História e Arte e da Cultura na Unicamp, embora não tenha se tornado mestre por sua opção em continuar lecionando para secundaristas. Sua exigência abrange várias áreas do conhecimento humano, com ênfase em educação, arte, sexualidade humana e discriminação. Na EMF, professor André Tozello ministrou, além de História, aulas de orientação sexual sob a coordenação do psicólogo e psicodramatista Ricardo de Castro e Silva e da pedagoga especialista em sexualidade humana Cleusa Luísa Rodrigues Cirone. Por seu envolvimento na luta contra a homofobia e pelos direitos homoafetivos, é considerado um dos principais ativistas pró-direitos humanos de Campinas. Em 2000, coordenou o programa de orientação sexual junto à extinta Coordenadoria Setorial de Programas e Projetos Especiais. De 2001 a 2004, retomou as atividades de professor de História, mas com foco em atividades ligadas à educação de jovens e adultos. De 2005 a 2008, atuou na Assessoria de Educação e Cidadania da Prefeitura, sendo responsável pelos Conselhos de Escola, Conselho de Escolas Municipais e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, além de ter sido membro do Conselho Municipal de Direitos dos Deficientes e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes.
por sua dedicação abnegada à educação dos adolescentes das escolas públicas municipais, por ser responsável pela formação humanista de várias gerações de estudantes secundaristas, pelo trabalho competente e probo desempenhado junto ao poder público, por sua luta pelos direitos humanos em várias frentes, Luiz Carlos Capelano merece o reconhecimento dessa casa e o título de cidadão campineiro. Lembrando também que o professor Capelano, nos últimos anos, deu uma contribuição enorme aqui nessa casa para a construção de um programa Mais Cultura nas Escolas, um programa inspirado no programa do governo federal, mas com características de Campinas, que procura criar uma integração grande do processo educacional com o entorno da escola, né, com o território em que a escola está situada e com as atividades e as manifestações culturais desse entorno. Então, esse programa ainda está sendo construído, inclusive com a participação da secretária Solange Pellicer, que tem no Capelano um grande inspirador. Gostaria, então, agora de falar do nosso homenageado Ricardo Sayeg. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ricardo Sayeg através de alguns advogados aqui da nossa cidade, entre eles doutora Adelaide e outros, e logo no primeiro momento percebi a sua competência, clareza, dedicação, né, a vários temas, entre eles o tema dos direitos humanos. Então, o professor Ricardo Sayeg é professor de livre docente em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nascido em 67, casado e pai de 4 filhos, o advogado Ricardo Sayeg defende os princípios do humanismo cristão. Criado em uma família de advogados, exerce a advocacia desde os 22 anos de idade. Atua no contencioso estratégico há mais de 2 décadas, defendendo clientes de diversos segmentos da sociedade em áreas distintas do direito, mas na defesa intransigente dos direitos humanos que se dedica e se destaca. Atualmente, Sayeg é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, pelo qual, em 2013, defendeu os manifestantes contra a violência policial e a cidade de São Paulo contra o vandalismo orquestrado. Na condição de docente da PUC São Paulo, foi responsável pela idealização e formulação da filosofia humanista do direito econômico, a base da disciplina do direito econômico presente na grade curricular obrigatória da Faculdade de Direito da instituição. É também criador e líder do grupo de pesquisa do capitalismo humanista. Em 2013, ajudou a coordenar a Jornada Mundial de Direitos Humanos, promovida em parceria entre a PUC São Paulo e a Escola Paulista de Magistratura. Por sua luta e defesa dos direitos humanos, é que pedimos a outorga do título de cidadão campineiro, lembrando a todos dessa casa, a todos os presentes, a sua efetiva participação na cidade de Campinas, no campo do direito, da advocacia, postulou a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, no último período, obter uma grande votação, e por tudo isso, por essa defesa intransigente dos direitos humanos, pela formação que nós aprovamos nessa casa, por unanimidade, o título de cidadão campineiro ao Dr. Ricardo Rasson Sayeg. Agora, continuamos, eu peço só um pouco de paciência, porque nós fazemos questão de ler o currículo de cada um dos homenageados, né, e a justificativa apresentada, pelo fato de a gente ter conseguido aprovar de modo unânime nessa casa esses títulos. Então, eu irei agora falar também dos homenageados propostos pelo então vereador Romeu Santini. Professor Luiz Arlindo Feriani. Eu tenho a oportunidade e a honra de ser aluno do professor Luiz Arlindo Feriani. Eu, mais cedo, fiz o curso de jornalismo, mas resolvi, recentemente, também fazer o curso de Direito. Então, a partir de 2013, entrei na Faculdade de Direito da PUC, Campinas, e fui sorteado, vamos dizer assim, tive a sorte, a oportunidade de estar fazendo uma disciplina que é de processo civil com o professor Luiz Arlindo Feriani. Então, sei da sua dedicação
da representatividade e o que torna, inclusive, tenho certeza disso, Peter Panuto, mais forte ainda a Faculdade de Direito da PUC, exatamente pela experiência e pelo currículo do professor. Então, o doutor Luiz Arlindo Feriani foi um dos mais notáveis juízes de direito em Campinas, e como tal, publicamente reconhecido. Foi juiz da 6ª Vara Civil da comarca e também diretor, em 2 gestões diferentes, da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aposentado na magistratura, é atualmente um renomado advogado e consultor e leciona a disciplina de Direito Processual Civil, tendo concluído o doutorado na área. Além disso, foi presidente da Comissão de Exame de Ordem e diretor-tesoureiro da OAB, subseção Campinas, entre 1973 e 1977. Foi juiz de direito no Estado de São Paulo entre 78 e 98. Na comarca de Campinas, foi o responsável pela implantação do projeto piloto das atuais varas da família e das sucessões. É conselheiro da Faculdade de Direito da PUC Campinas desde 2008 e autor de diversos livros jurídicos, sobretudo na área do direito processual civil. Então, com isso, nós temos a certeza do reconhecimento e da justificativa para o título de cidadão emérito ao professor Luiz Arlindo Feriani. Agostinho Gomes, natural de Nova Odessa, Agostinho Gomes mudou-se para Campinas em agosto de 78. É empresário, pesquisador acadêmico e artista plástico. Como artista visual e designer, atua desde 98 exercendo as atividades artísticas em paralelo à sua vida empresarial. Desenvolveu vários projetos paisagísticos e arquitetônicos de relevância. Especializou-se no segmento das artes em esculturas em aço, tendo participado com suas obras em várias mostras em Campinas e São Paulo. Teve 2 projetos aprovados pela Secretaria Estadual da Cultura do Governo de São Paulo, por meio do PROAC. Um em 2009, no qual também atuou como roteirista e ilustrador do livro Tilapita e o Rio Feliz, obra de literatura infantil para conscientização e educação sobre meio ambiente e ecologia. E outro em 2011, no segmento de intervenção urbana, onde desenvolveu o projeto A Cidade de Cara a Cara, processo em que captou imagens e histórias de vida de cidadãos de Campinas, a partir dos quais elaborou 25 telas expostas sobre a forma de totens em locais públicos, como Largo do Rosário, Terminal Ouro Verde e Parque Taquaral. Conciliando de forma integrada as várias áreas do saber e de atuação prática vivenciadas, a obra de Agostinho Gomes apresenta dinamismo, criatividade e facilidade de comunicação com um público diversificado. Por isso, e por outros motivos também, tão nobres como esses, a Casa concedeu o título de cidadão campineiro a Agostinho Gomes. E, por último, como todos os outros, dispensaria a apresentação, falar da nossa querida poeta, escritora e dramaturga Hilda Ilst. Outro dia, vendo um pouco o sucesso que faz a Hilda Ilst nos dias atuais, às vezes a gente pensa que muitas pessoas que estão à frente do seu tempo, no momento em que desenvolvem a sua arte ou escrevem um livro, apesar da Hilda Ilst ter sido muito reconhecida, ainda viva, mas eu tenho muita certeza que ela já é mais reconhecida agora e será cada vez mais reconhecida nacionalmente e internacionalmente por toda a obra que ela deixou. E o que a gente pensa é exatamente por isso, porque ela era uma mulher à frente do tempo dela. Então, no período em que ela produziu, ainda havia muita polêmica em torno da sua obra artística. Mas o quanto tempo vai passando e a gente vai avançando em alguns temas, tenho certeza que a Hilda Ilst continuará atual por muitas décadas e se destacará ainda mais no Brasil e fora do Brasil. Então, o vereador Romeu Santini, na época, concedeu esse título. E nós estamos agora podendo fazer a entrega ao herdeiro da Hilda Ilst, Daniel Fuentes, que recebeu a responsabilidade no testamento dela
de valorizar e de prezar por todo o acervo cultural que ela deixou. E está fazendo isso de maneira muito competente. O principal instrumento disso é a Casa do Sol, né, que hoje foi tombada pela cidade de Campinas, tem um centro cultural ativo, um acervo que está sendo preservado em parceria com outras instituições e que acho que todos devem ter a oportunidade de conhecer. A poeta, escritora e dramaturga Hilda Hilst nasceu em 21 de abril de 1930, na cidade de Jaú. Única filha de Apolônio de Almeida Prado Hilst, fazendeiro, jornalista, poeta, ensaísta. Professor Torrano, falei corretamente? O professor, doutor Torrano também é professor de português, e eu falei assim, Hilst, ele falou, Hilst, né? E não pelo português, mas como entendedor que ele é. Então, eu na hora, já me corrigi. Na cidade de Jaú, única filha de Apolônio de Almeida Prado Hilst, fazendeiro, jornalista, poeta, ensaísta. Seu pai passou boa parte da existência, a partir dos 35 anos, internado em um sanatório, na cidade de Campinas, pois era portador de uma esquizofrenia incurável. Hilda estudou em um colégio interno durante 8 anos, transferindo-se em 1945 para o curso clássico do Mackenzie. Orientada pela mãe, ela ingressa em 1948 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, graduando-se em 1952. Esse período acadêmico marcou o início da sua vida na boemia, estilo que ela preservou até 1963. Sua primeira obra, Presságio, foi publicada em 50. Em seguida veio Balada de Alzira, editada em 1951. A partir de então se dedica quase que integralmente à literatura, inspirando seu primo Almeida Prado a compor uma canção para soprano e piano que até hoje é executada. No ano de 1966, ela toma uma decisão crucial em sua vida e na sua carreira literária, transferindo-se para a Casa do Sol, chácara localizada em Campinas, em busca da solidão para melhor desenvolver seu processo criativo. Ali ela reuniu, em longo de muitos anos, escritores e artistas. A escritora produziu uma vasta obra por um período de quase 50 anos, recebendo por ela os prêmios mais importantes da literatura e da dramaturgia, como o Prêmio Anchieta pela peça O Verdugo. Em 1968, ela se casa com o escultor Dante Casarini, passando a residir com ele no mesmo refúgio em que se errara para produzir sua obra. Tão irreverente quanto o comportamento da escritora, muito moderno para sua época, abordando temas como feminismo e a homossexualidade. Hilda Hilst partiu em 4 de fevereiro de 2004, em Campinas, cidade onde realizou algumas de suas obras mais importantes. É considerada uma das escritoras mais importantes da língua portuguesa do século XX. Então, apresentando a Hilda Hilst, que merece uma salva de palmas de todos nós, eu gostaria, então, de encerrar essa nossa homenagem, a nossa fala, realmente ressaltando o papel de todos os homenageados, a honra de eu ter apresentado algumas dessas homenagens e de, junto com o vereador Romeu Santini, poder hoje também fazer a entrega a outros homenageados que, por alguma ocasião, por algum motivo, ainda não haviam recebido estas justas homenagens feitas há alguns anos por essa casa. Então, gostaria realmente de agradecer a presença de todos e que a gente possa ouvir aqui os nossos convidados que queiram fazer o uso da palavra e também os nossos homenageados. Muito obrigado. Agradecemos também as presenças da senhora Liliana Lima, diretora da Associação dos Professores da PUC Campinas, e do Eric Yamarino, assessor do vereador Luiz Iabico e também diretor do bloco carnavalesco Nem Sangue Nem Areia. Chamaremos agora, para fazer uso da palavra, o também autor de alguns dos títulos de hoje, doutor Romeu Santini. Meu caro presidente
Gustavo Peta. Ilustres componentes da mesa, eu gostaria de saudar um por um, até porque é um excelente professor de português aqui, que traduz o alemão para o Gustavo Peta. Deve ser alemão, né? Reste. Reste. Perdão, professor. Quando o Gustavo perguntou a ele como era a pronúncia, eu disse, ele sabe por a cultura, não pela matéria que leciono. Desculpa, não sabia que a origem era portuguesa. Jamais imaginei. Eu quero saudar a mesa, professor Solange, ilustre diretor da Faculdade de Direito, da PUC, onde eu me formei, onde eu lecionei. Também sou filho da PUC. Acho que como todos nós que aqui estamos. Minhas senhoras, meus senhores, meu caro Gustavo Peta fez algumas referências elogiosas à minha pessoa, sobretudo ao fato de me relacionar bem com os adversários políticos. Eu nunca olhei cor partidária. Eu nunca vi isso. Eu vi trabalhos, honorabilidade, decência. Fui eleito, sim, presidente da Câmara em 2000, por unanimidade. Mas o primeiro partido a me apoiar foi o PT. Eu tinha sido eleito pelo PSDB. E o Toninho disse ao partido dele, quero governar. Isso me deixou muito lisonjeado. E muito feliz também. Mas o Gustavo Peta tem uma carreira maravilhosa. Primeiro que tem uns pais admiráveis, que eu admiro há muito tempo, por serem professores e dos bons, por serem líderes na classe, no magistério, que é fundamental. O Gustavo, desculpa, eu tenho que falar um pouco dos homenageados, mas eu não posso deixar de dizer que o Gustavo Peta foi presidente da União dos Estudantes Secundários de Campinas. União Estadual, a União Campineira dos Estudantes Secundários, na qual eu tive participação antes dele, é claro. Mas quando ele assumiu a presidência, ele, comunista, convicto, hoje talvez nem tanto, mais socialista, né? Mais socialista. Mas o Gustavo um dia entendeu, eu era presidente da Câmara, e ele disse aos colegas dele, aí chegou a vez do Romeu Santilli. Vamos lá. Ele não gosta que eu fale em público, vamos peitá-lo. Chegaram, pediram para falar comigo. Primeira surpresa, eu os recebi. Para mim, era natural. Segunda surpresa, pedi que sentasse. Terceira surpresa, você mandei servir um café a ele e aos seus companheiros de diretoria. Eu faço referência a esses 3 pontos porque ele me repetiu isso muitas vezes a mim, mas recentemente. Quarta surpresa, saíram meus amigos e aliados. Ali se engajaram numa campanha que eu desenvolvia em prol da segurança. Eu disse, olha, que boa ideia vocês estarem aqui. Vocês podem fazer parte dessa campanha, vocês devem fazer um trabalho para proteção às escolas que saíram com a incumbência de ir de escola em escola, verificar a situação da insegurança.
Muito obrigado, Gustavo Peta. A partir daí, nós nos tornamos grandes amigos. Quando ele foi secretário de esporte da Prefeitura de Campinas, eu tive o prazer de ser seu colega e fiquei muito feliz com a sua gestão. Como tenho acompanhado também o seu trabalho. Vou parar de falar, porque senão vira campanha política. E nós não podemos fazer campanha política aqui. Nem aqui, nem na rua ainda. Abertamente. Bom, eu queria ressaltar, dar um abraço especial na delegada Terezinha, ex-vereadora, que foi vereadora comigo. Foi minha parceira, minha companheira, nesta casa, e que dignificou a mulher vereadora. E o legislador, de modo geral. Queria homenagear essa plateia maravilhosa que vejo aqui hoje, que tem uma porção de gente aí que, se não é campineiro, está aparecendo, já aparece ou já merece, pelo que eu conheço. Eu não vou ler o currículo de cada um dos homenageados. Não vou fazer isso, me perdoe. Não vou separar também os que eu propus daqueles que o Gustavo Peta propôs. Eu tenho certeza que eu acertei. E tenho certeza absoluta que o Gustavo acertou, até porque conheço as pessoas que ele escolheu para homenagear. Eu dizer que ser cidadão campineiro é uma coisa natural. A pessoa nasceu aqui, é cidadão campineiro. Nascer campineiro não é mérito, mas é motivo de insatisfação. Agora, se destacar, vira emérito. Então, entre os meus homenageados está um emérito. Cidadão emérito. Que teve a felicidade, como eu tive, de nascer em Campinas. Há outros que fiz, dois outros, que fizeram opção. Por Campinas, o Gustavo Corbucinho, e a Hilda, por exemplo. Mas que eu expliquei português, eu vou falar melhor. Mas eu não vou falar dela, porque o Gustavo Peta descreveu maravilhosamente o que foi essa mulher, que todo o trabalho dela, toda a sua literatura era discutida à época. Era uma controvérsia. Havia divergências de pontos de vista. Mas ela já era reconhecida por muitos. Que hoje, eu diria que ela é reconhecida por todos os literatos. Parabéns por representá-la, esteja ela onde estiver. Interessante, Campinas era conhecida, sempre foi conhecida, uma terra de orgulhosos. E nós somos orgulhosos, nós temos orgulho de ser campineiros. E esse orgulho é tão grande que é uma passagem que eu sempre cito. E os mais velhos aqui vão se lembrar disso. Na Estação Cultura, antiga, Estação Paulista, Estrada de Ferro, havia duas setas. Uma apontava para um lado, interior, a outra para o outro, São Paulo. A capital, vai entender, né? Se nós estávamos indicando o interior de São Paulo, esse era o pensamento do campineiro. E continua sendo. Cada vez mais, exatamente porque é enriquecida essa cidade. Ninguém vem para cá. Essa é enriquecida pelos que escolhem
aqueles que fazem opção por Campinas. Observe, juízes de direito, e aí está o diretor do fórum, está o outro ex-juiz de direito, está o presidente do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho em Campinas. Comum o juiz de direito vir para cá, cumprir a magistratura e ficar morando aqui depois de aposentado. É comum também, aí o próprio Arlindo, mas é comum também militares fazerem isso. Por que será? Porque Campinas é uma cidade maravilhosa. Por isso que nós amamos Campinas. Como não ter orgulho de uma cidade que cresce pelo esforço, pelo amor dos seus filhos, mas que cresce também pela devoção dos que aqui vêm viver, dos que se irmanam a nós, para que a cidade seja cada vez melhor. Eu vou encerrar minhas palavras. Uma tristeza que invadiu minha alma ontem, quando chegou ao nosso conhecimento que os eleitores, na faixa de 16 a 18 anos, facultativo, sofreram uma redução. O número foi excessivamente reduzido desta vez. Isso me deixa muito triste. Destruir o sonho, destruir a esperança de um jovem é destruir o futuro de um país. Neste momento, teremos a entrega dos títulos de cidadão campineiro e de cidadão emérito aos nossos homenageados, que recebem pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Solicitamos aos integrantes da mesa que se dirijam à frente deste plenário, por favor. De autoria do vereador Gustavo Peta, recebe o título de cidadão campineiro, senhor Dermeval Saviani. Chamamos agora, para receber o título de cidadão campineiro, o senhor Luiz Carlos Capelano.
Chamamos agora o senhor Ricardo Rasson Sayeg. Chamamos agora os homenageados de autoria do ex-vereador Romeu Santini. Nosso primeiro homenageado, título de cidadão campineiro, o senhor Agostinho Geraldo Gomes. Nosso homenageado agora, senhora Hilda Hilst, in memoriam, que recebe por ela o senhor Daniel Fuentes. Recebe agora título de cidadão emérito, senhor Luiz Arlindo Feriani. Realizadas as entregas, solicitamos aos integrantes da mesa que retornem aos seus lugares. Convidamos agora para fazer uso da palavra nossos homenageados. Primeiramente, convidamos o senhor Agostinho Geraldo Gomes. Isso me fez lembrar meus tempos de infância, em que eu sempre sofria na chamada oral por ser Agostinho número 1, né? Então, senhor presidente da Câmara, da sessão, Gustavo Peta, amigo, nobre vereador e que honra muito essa casa e honra a cidade de Campinas com seus trabalhos. Em nome de quem cumprimento todos os componentes e autoridades dessa mesa. Destaco o meu querido Romeu Santini, presidente da Câmara do Comércio Exterior de Campinas, que, quando a sua legislatura indicou meu nome para esse título que hoje, com muita gratidão, eu recebo. Caros senhores que comigo hoje recebem essa honraria, prezados senhoras e senhores, aqui presentes nesse plenário. É com muita honra e com muita gratidão que recebo hoje esse título. É com muita gravidade
e com intensa seriedade que acolho solenemente o compromisso que essa cidadania me impõe. Eu sou natural de Nova Odessa e aqui cheguei nessa generosa cidade de Campinas com minha família em 1978. Lembro-me com clareza que o que provocou nossa vinda foi um momento difícil pelo qual passávamos. Como são difíceis todos os momentos que fazem uma pessoa mudar, migrar, deixar o seu local. Eu não poderia deixar de mencionar esse fato, ainda que seja essa noite uma noite de intensa alegria, porque eu tenho que fazer uma homenagem e um tributo aos 65 milhões de seres humanos que hoje se encontram em situação de migração, de trânsito, de busca por novas oportunidades, e que, infelizmente, não têm encontrado o que eu encontrei nesta gloriosa cidade de Campinas. Meus irmãos e eu tivemos oportunidades e retribuímos com crescimento e participação. Bom seria que todos os locais do mundo dessem oportunidades para que pudessem crescer e adquirir participação dos que migram, dos que fogem, dos que não têm lugar. Isso aconteceu porque não havia muros em Campinas, nós pudemos nela entrar. O Papa Francisco, a quem eu admiro e que tem provocado a admiração de todas as pessoas e de todos os credos, tem falado muito sobre a necessidade de se derrubar muros e construir pontes, porque os muros excluem, mas as pontes incluem e promovem. Felizmente, eu encontrei muitas pontes em Campinas. Eu não acredito em coincidência, mas sim em sincronicidade. Falo isso porque, por motivos alheios e variados, quando a indicação a esse título pelo vereador Romeu Santini, eu não pude aqui estar. Entretanto, com grande alegria, proveu-me o destino, em sincronicidade, receber essa honraria juntamente com dois grandes mestres que foram pontes na minha vida aqui em Campinas. Eu peço a liberdade aos outros homenageados, mas eu não poderia deixar de ressaltar a presença do Dr. Demerval Saviani, que foi meu professor no pós-graduação, na área de Educação e Cultura, e que lançou os alicerces definitivos pela minha paixão pela transmissão dos saberes. Professor Demerval, muito obrigado por sua dedicação e sua brilhante carreira. É uma honra estar novamente ao seu lado, assim como foi uma honra ter sido seu aluno na década de 80, nos bancos da Unicamp. Muito obrigado. Quero ressaltar também a presença de meu outro mestre, já no final da década de 90, meu querido professor Luiz Feriani, meu mestre de Direito na PUC Campinas. Professor que, com sua didática, seu rigor e sua paixão pela justiça e pelo direito, imprimiu em minha personalidade o amor pelo saber jurídico. Muito obrigado, mestre. E esses meus dois mestres queridos, eu sou uma pessoa múltipla. E, recentemente, professor Demerval e professor Feriani, eu uni os saberes que recebi de ambos. Concluí meu mestrado em Direito nas áreas de Direitos Culturais. Eu uni educação, arte, cultura e direito no tema da minha dissertação, que foi quanto vale, de fato, a cultura no Brasil. Nesse trabalho, eu analisei, professores, os orçamentos das unidades federativas dos estados do Brasil, né, nos anos de 2012, 2013 e 2014, pela lei da transparência, só a partir de 2012 é que eu tinha certeza dos dados, né, buscando o quanto, de fato, é investido em cultura nesse país. E, infelizmente, eu encontrei o que todos nós suspeitamos. Investe-se muito pouco em cultura. E, mais do que isso, com muita tristeza, doutor Saviani, eu descobri que o pouco que se investe, ainda se investe muito mal em não boas políticas. É lamentável. Eu digo isso não para transformar essa minha fala numa aula sobre cultura, mas porque estou nessa casa legislativa. E, embora que constitucionalmente não haja uma preponderância, uma hierarquia entre os três poderes, não tenho dúvida que o mais belo e o mais republicano seja o poder legislativo, que você, Gustavo Peta, com tão prioridade e propriedade, tão belamente honra e desempenha esse papel. Essa casa é a verdadeira casa do povo, ela é a casa da cidadania, e é por isso que é dela que se recebe esse título. Esta é a casa do cidadão. Como artista e como pesquisador acadêmico, e agora como cidadão,
Eu sempre espero que esta casa prospere e ela possa sempre, com muita seriedade, Gustavo, que você encontre eco nos seus companheiros. Tenho acompanhado o seu trabalho e parabenizo. Mas essa cidade carece e carecerá sempre, cada vez mais, de políticas públicas voltadas para a educação e para a cultura. Campinas espera isso. É claro que as políticas públicas nós não podemos retomar aos enganos do século XX, do século passado, em que se priorizava uma cultura erudita em detrimento da cultura popular. Mas o inverso, o extremo oposto, também nós não podemos incorrer, não é? De negar o que está claro no artigo 216 da Constituição Federal, que é o amplo acesso ao patrimônio cultural. As massas populares merecem e lhes é garantido o direito de acesso a todos os saberes, inclusive o científico, inclusive a uma cultura erudita. E eu falo isso com propriedade, porque eu transito entre a academia e os acadêmicos do samba. Está aqui o meu amigo do bloco Nem Sangue Nem Areia, do qual eu, com muito orgulho e com muita alegria, sou diretor de arte, e há 9 anos lutamos para manter viva essa chama da manifestação popular e alegre que são os blocos de Campinas, pelos quais você tanto luta, e eu agradeço muito, Gustavo Peta. Quero concluir compartilhando com todos os senhores que minha vida de artista, de todas as minhas obras, e que mais fundo penetrou em meu coração, foi o citado projeto A Cidade de Cara a Cara, que desenvolvi em 2011, no qual retratei numa exposição itinerante esses 25 cidadãos de Campinas. Para desenvolver as obras, nós montamos um set de fotografia e entrevistas no Lago do Rosário. E, por 3 dias, as pessoas nos procuraram, deixaram-se fotografar, preencheram questionários. Mas, acima de tudo, elas falaram comigo, e eu pude ouvi-las. E foram quase 200 delas em 3 dias. Pela primeira vez, eu não criei a partir do que havia dentro de mim, mas sim a partir do que eu ouvi do outro, do que eu ouvi de suas histórias. Eu pude ouvir as suas alegrias e suas tristezas. Eu pude sair da minha vaidade de artista e criar a partir de mim mesmo. Criei a partir do cidadão. E eu cresci muito como pessoa, e minha arte foi realmente, e essa eu nunca vou esquecer, porque ela foi forte. Isso porque a audição, meus senhores, de todas as faculdades sensoriais, é a única sobre a qual nós não temos controle. Nós podemos fechar os olhos e não ver. Nós podemos não aproximar o nariz e não sentir os perfumes. Podemos não abrir a boca e não esticar a língua e não sentir nenhum paladar. Podemos não tocar e não sentir tatilmente o mundo. Mas nós não podemos decidir não ouvir. Nossos ouvidos, sabiamente, estão fora do nosso controle. Estão constantemente abertos, né? Segundo a tradição judaica, Adão, quando estava no paraíso, podia ouvir os passos de Deus. Com sua queda, perdeu a capacidade de ouvi-lo. Não podemos correr o risco, e eu acho isso sério nesse momento do Brasil, e nesse momento da sociedade contemporânea que vive, nós não podemos incorrer num erro muito mais grave do que deixar de ouvir os passos de Deus, que é deixar de ouvir os passos dos homens, os passos das multidões, deixar de ouvir os passos do povo, deixar de ouvir os passos do semelhante. Nesse sentido, ser cidadão é estar atento e ouvir sempre os outros cidadãos. Agradeço por tornar-me hoje cidadão campineiro, agradeço pelo compromisso de ter que ouvir com maior ênfase ainda as vozes de Campinas que este título me impõe. Agradeço enormemente a honra de ter sido ouvido por todos os senhores. Meu muito obrigado. O vereador Gustavo Peta nos informa que o senhor Peter Panuto, diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, é filho do ex-vereador desta Câmara Municipal, Antônio Panuto. Convidamos agora para fazer uso da palavra o nosso homenageado Dermeval Saviani. Boa noite a todos.
Eu queria cumprimentar a mesa, né, e cumprimentar a todos os presentes, agradecendo essa homenagem. Homenagem que eu atribuo muito mais à generosidade do povo de Campinas, né, do que por eventuais méritos do homenageado. Generosidade do povo de Campinas, porque a decisão foi tomada pelos representantes do povo, né, eleitos pelo povo para esta Câmara. Entendo que essa iniciativa é um reconhecimento da importância da educação, porque educação é aquilo para o qual eu venho dedicando toda a minha vida. E essa homenagem acontecendo neste ano tem um significado particular, porque ela coincide com o momento em que eu estou completando 50 anos de magistério, de docência, 36 dos quais aqui na cidade de Campinas, na Unicamp. Né? Atividade que prossegue, porque eu continuo como professor titular, colaborador pleno do programa de pós-graduação em educação da Unicamp. O reconhecimento dessa importância da educação se deve ao fato de que nós estamos num regime democrático. Por isso, os representantes do povo aqui foram eleitos pelo povo. O regime democrático é exatamente aquele, né, que se baseia na soberania popular. Então, o povo é o soberano. O povo, portanto, é que decide, é que escolhe os seus governantes. Mas, para escolher os seus governantes, ele precisa ser educado. Então, o grande problema da educação moderna é a educação do soberano. E, por isto, a sociedade burguesa erigiu a educação como sendo um instrumento de redenção da humanidade, um instrumento para redimir a humanidade de sua dupla miséria. A opressão, miséria política, e a ignorância, miséria moral. E para isso, então, é que foram sendo organizados os sistemas nacionais de ensino. E essa libertação da dupla opressão significava o quê? Significava converter os súditos em cidadãos. Então, o povo de súdito, de subordinado, né, a um soberano que lhe era imposto no antigo regime, passaria a ser ele o soberano que escolheria os seus governantes. Né? Este é o atributo da cidadania, né? Converter os súditos em cidadãos, porque eles deixam de ser subordinados e passam a ser aqueles que decidem. E a sua decisão vai implicar a sua capacidade de governar, né, e de controlar quem governa. Este é o sentido da educação, né, para assegurar um regime democrático. E eu entendo que esta iniciativa da Câmara Municipal de Campinas, né, ao atribuir esse título, né, e ao organizar essa cerimônia neste momento, né, um momento em que nós passamos por uma situação muito complexa no nosso país, né, um momento em que as conquistas democráticas estão em risco, né, então, reafirmar a importância da democracia, né, como regime baseado na soberania popular, e que, portanto, os governantes devem ser escolhidos pelo povo, né, e que também só o povo cabe destituí-los, né, pelo processo das eleições. Né. Então, esse é um princípio que precisa ser sempre relembrado. Ora, mas se, então, a educação visa formar os cidadãos, como está na nossa Constituição, está na nossa Lei de Diretrizes e Bases, estão em todos os projetos político-pedagógicos, né, das escolas, né, a formação do cidadão para ser capaz de escolher os seus governantes, de controlar quem dirige, né, então
a educação não pode ser considerada uma atividade não política, né? E, portanto, né, a escola sem partido, né, é uma obviedade, porque a educação nunca foi partidária, né? A educação nunca foi partidária. Mas formular uma proposta de escola sem partido para excluir da educação a política é um absurdo, né? Porque a educação não é partidária, né? E a política também não é exclusivamente partidária. Os partidos são uma via de realização da atividade política, né? Mas não a única e nem a principal, né? E aqui eu lembraria, né, uma frase de Marx, autor que os proponentes da escola sem partido consideram que é a matriz da politização da educação, da partidarização da educação, né? E a frase de Marx é a seguinte: matérias sujeitas a controvérsias não devem ser ensinadas nas escolas. Essas questões devem ser debatidas pelos adultos, né? Como é o caso da economia política e outros temas, né? Então, essa era a posição de Marx, num reconhecimento de que a educação, para formar cidadãos críticos, ativos, participantes, né, ela não pode ser partidária, não pode ser doutrinária, né? Então, quando aparece na nossa política um projeto, né, que se denomina Escola Sem Partido, mas, por detrás disso, tem o objetivo, né, de afastar das escolas a formação política, está afastando a formação para a cidadania. E, portanto, é um projeto anticonstitucional, né, e totalmente inadequado do ponto de vista do sentido da educação para a formação dos agentes, né, dos soberanos que assegurarão o regime democrático na sua plenitude. Muito obrigado a todos. Chamamos agora o senhor Daniel Fuentes, que representa a nossa homenageada em memória, Hilda Hilst. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença. Queria agradecer primeiro ao vereador Romeu Santini, que propôs originalmente essa homenagem, logo após o falecimento da Hilda. Queria agradecer também ao vereador Gustavo Peta, ao amigo Gustavo Peta, e em nome de quem eu agradeço a toda a mesa e a essa casa. Queria estender essa homenagem também à minha mãe, Olga Bilenque, que está aqui na plateia, e que foi grande amiga da Hilda a vida toda e que hoje mora na Casa do Sol e é responsável direta pelo dia a dia da preservação da casa. Sem ela, a casa já tinha caído algumas vezes. A Casa do Sol, que hoje é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal, e também queria estender o agradecimento pela presença do Bruno Ribeiro, ex-secretário de Cultura, que ficou secretário de Cultura aqui por 15 minutos, mais ou menos, mas foram os 15 minutos necessários para garantir o tombamento da Casa do Sol, que é fundamental e que não era tão facilmente alcançável na época. Então, sempre que ele está presente, quando ele vai no teatro, lá no Instituto, enfim, eu sempre gosto de registrar, porque foi mesmo uma sorte ele ter caído lá naquela posição, naquele momento,
porque talvez se fosse outra pessoa a gente não teria tido tanta sorte. Bom, eu preparei muito pouco aqui para agradecer. Eu queria sublinhar o significado dessa homenagem no que diz respeito ao reconhecimento que a municipalidade dá a uma figura fundamental da cultura nacional, a poeta Hilda Hilst, e que aqui eu também represento, não só ela, mas também o Instituto Hilda Hilst, do qual sou presidente, e que busca exatamente ser um importante centro dinamizador da cultura na cidade e no país como um todo, né? E também busca, lógico, ser um fator de democratização radical, como a gente gosta de dizer, do acesso à obra da Hilda. A verdade é que ainda, infelizmente, esse tipo de reconhecimento é uma ilha dentro da regra que compõe o dia a dia da cultura em Campinas. Uma ilha também num país que relegou a cultura a uma posição secundária num governo federal que abriu mão da legitimidade para governar. Eu queria destacar com isso, então, o mandato do vereador Gustavo Peta, que não só nesse mandato, como também como deputado federal, enfim, em todos os momentos, sempre se colocou ao lado do Instituto Hilda Hilst, sempre percebeu a importância que a gente tem no panorama municipal e no panorama federal, né, também. Eu gosto sempre de lembrar que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3, a gente teve um problema, uma área vizinha à Casa do Sol. A Casa do Sol, para quem não conhece, é aqui, ela é tombada, são 10 mil metros quadrados, a gente tem 9 mil metros de jardim e mais 1.000, mais ou menos, de área construída da casa. E a gente tinha uma área vizinha a nós que era, na verdade, tinham árvores importantes e tal, mas tinha um mato muito alto e tal. E um certo dia tiveram a péssima ideia de soltar balões por lá, e um balão caiu nessa área do lado da gente. Caiu longe, à noite. A minha mãe que estava lá, a gente tem um programa de residência criativa também, e alguns residentes estavam lá, eles viram o balão, chamaram os bombeiros foram. O fogo ainda estava muito longe da casa, mas apagaram muito mal o fogo, sem muita atenção, porque para eles era só um monte de mato, tudo aquilo. E a verdade é que no dia seguinte, a minha mãe foi acordada pelo funcionário dizendo que o fogo tinha reaparecido, que estava chegando mais perto, mas mesmo assim ainda estava longe. Aí, que na mesma hora, minha mãe ligou para os bombeiros demoraram muito, e nesse tempo que eles demoraram, que foi de mais de 2 horas, o fogo, infelizmente, se aproximou da casa e invadiu o jardim da Casa do Sol, e invadiu exatamente pela figueira centenária que está lá, que é, inclusive, registrada na ata de tombamento, e que é o motivo da casa existir, né? Então, minha mãe me ligou, quando ela viu aquilo, ela me ligou desesperada. Eu estava em São Paulo na época, eu vim correndo para cá, e do carro mesmo eu fui ligando para o Gustavo, para a Tininha, que é a irmã do Gustavo, para o vereador também, Pedro Torinho, que é outro que é muito próximo do Instituto, está sempre do nosso lado. Eu sei que, muito antes dos bombeiros, o Gustavo chegou, e junto com a gente, junto com os residentes, enfim, a gente conseguiu segurar o fogo e evitar o pior na base da canequinha. Então, eu também gosto sempre de lembrar isso, porque ele é parceiro do Instituto até nesse tipo de situação limite e que você não espera. Eu sei que chegou a Secretaria de Cultura, chegou o Bruno, chegou o Gustavo, chegou o Pedro Torinho, e os bombeiros não. Eles demoraram bastante. Quando chegaram com pouca água. Mas, enfim. Então, por isso que eu digo que é uma ilha, porque esse tipo de homenagem é muito importante, exatamente porque ele legitima, ele é um esforço de legitimação, é um tijolo nesse processo de legitimação que uma atividade cultural e uma atividade de preservação cultural precisa para, enfim, para se legitimar. Eu acho que a palavra é essa, legitimação, dentro da sociedade, dentro da sua relação com o poder público, que nem sempre é boa. Aliás, normalmente não é boa, né? Normalmente não é estimulante. Então, eu queria agradecer ao vereador, a essa casa,
e queria fazer votos de que essa noite seja um marco para colocar não só a preservação do Instituto Hilda Ilst, da memória da Hilda e a difusão da sua obra, mas também a ideia da economia da cultura e da preservação da memória da cidade como um alicerce central dentro do ideal de desenvolvimento que a sociedade campineira, no caso, mas brasileira como um todo, pensa para si própria. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Luiz Arlindo Feriani. Excelentíssimo senhor vereador presidente desta solenidade, Gustavo Peta, excelentíssima senhora Solange Pelizer, secretária de Educação, representando nesta oportunidade o senhor prefeito municipal, senhor ex-vereador Romeu Santini, doutor Romeu Santini, que fez a proposição da concessão do título a mim conferido, com aprovação dos demais vereadores, excelentíssimo senhor Luiz Antônio Alves Torrano, digníssimo diretor do Fórum da Comarca de Campinas, excelentíssimo doutor Peter Panuto, nosso estimado diretor da Faculdade de Direito da PUC de Campinas, foi mencionado aqui como sendo filho do falecido vereador Antônio Panuto e é genro desse que vos fala, né? Muita honra. Eu tenho aqui na mesa, ao mesmo tempo, o diretor do fórum, com quem eu trabalhei durante um bom período da minha vida, antes de me aposentar como juiz. Tenho aqui o diretor da Faculdade de Direito, com quem continuo trabalhando, né? Eu estou na Faculdade de Direito já há alguns anos. E tenho aqui também o estimado vereador Gustavo Peta, que, para a felicidade minha, atualmente é meu aluno na Faculdade de Direito. Comovido pelo título de cidadão emérito a mim conferido pela Câmara de Vereadores de Campinas, fiz um breve exame de consciência com um forte questionamento a respeito das razões ensejadoras de sua concessão. Eu exerci na comarca de Campinas, durante um bom período da minha vida, essa função de juiz de direito, com muita honra, com muito empenho, com muita dedicação, e me aposentei por tempo de serviço após ter sido promovido para a entrância final da carreira da magistratura paulista. Após a aposentadoria, tive também a honra de ter sido convidado e ter exercido o cargo por 2 gestões presidenciais aqui nesta casa, como consultor jurídico na presidência do ex-vereador Carlos Signorelli e depois reconduzido a esse mesmo cargo de consultor jurídico durante a gestão do vereador Dário Saad. Também após a minha aposentadoria como juiz de direito, fui convidado pelo então reitor da PUC de Campinas, padre José Benedito de Almeida Davi, a exercer o cargo de diretor da Faculdade de Direito da PUC de Campinas, função esta que, por 2 gestões, também prestei lá a minha colaboração, paralelamente ao exercício do magistério como professor daquela faculdade, cargo este que venho exercendo há 42 anos. Comecei na PUC de Campinas em 1974, mais precisamente no dia 13 de junho de 1974, e continuo lecionando naquela faculdade. Paralelamente, ao lado dos meus filhos, advogados,
também venho prestando assessoria jurídica junto ao escritório da nossa família. Então, o meu questionamento, dada a enorme significância da honraria conferida, foi com relação a qual dessas funções estaria ela conjugada, o que teria levado o nobre ex-vereador Dr. Romeu Santini a essa opção de conferência de tão elevado título. E diante desse significado e expressividade do título, eu só pude concluir que ele estaria mais relacionado com o cargo que exerço atualmente, desde esse ano de 1974, de professor da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Nesse sentido, eu me solidarizo com o professor Dermeval Saviani, entendendo que a homenagem é mais pelo que o pouco que eu tenho prestado com a experiência ao longo dos anos na área da educação no campo do direito, junto à Faculdade de Direito de Campinas. Se mérito, então, significa merecimento, eu não encontraria outro merecimento que não fosse a minha dedicação ao magistério durante 42 anos, tendo procurado sempre mostrar que é possível vencer profissionalmente na vida e, consequentemente, poder ser feliz fazendo as coisas certas. Aliás, não há outro caminho para se encontrar a felicidade, e isso eu tenho deixado sempre muito ressaltado para todos os meus alunos na faculdade. Não há outro caminho para a busca da felicidade que não seja esse caminho de busca constante da opção correta no momento exato. E essa opção correta tem que ser sempre em benefício do bem, do fazer bem, de fazer a coisa certa, de fazer a coisa conforme é esperado por toda a coletividade. Somada a essa alegria e sentimento de realização, que me passa também a minha família, os alunos têm sido um verdadeiro conforto para mim, quanto a esse sentimento de que alguma coisa está sendo feita a mais construtivamente, com essa orientação. E eu constato isso quando me deparo com o sucesso desses ex-alunos nas mais variadas carreiras, como hoje aqui tive essa felicidade de me encontrar com o homenageado Agostinho, ex-aluno, lá nos anos 90, o professor, o digno Gustavo Peta, vereador, aluno da atualidade. Então, quando eu vejo que essas pessoas que tiveram e têm contato conseguem, vamos dizer, fazendo bem, se empenhando nas opções corretas, nas opções certas, nos momentos mais apropriados, isso me deixa bastante confortado, pensando que se eu não fui homenageado pelo que eu fiz até hoje, isso está sendo um incentivo para que eu continue com essa mesma luta, com esse mesmo ideal de busca de uma satisfação pelo sucesso alheio, nesse sentido de que os alunos sempre continuem na vida buscando uma sociedade mais igualitária e menos excludente. Eu agradeço com toda a minha sinceridade esse momento tão importante na minha vida. Agradeço ao Dr. Romeu Santini, agradeço ao vereador Gustavo Peta e agradeço profundamente do meu coração a toda a cidade de Campinas. Muito obrigado. Chamamos agora o senhor Luiz Carlos Capelano.
Bom, boa noite a todos e a todas. Eu vou procurar ser bem breve, mas eu não posso deixar, antes de começar a falar, de fazer 2 agradecimentos muito especiais. Em primeiro lugar, um agradecimento à minha chefia imediata, a Gisele, que esteve trabalhando o dia todo comigo lá no Cefortep. Eu fiquei até às 5h30, ela ficou até mais tarde, veio direto para cá para comparecer a essa cerimônia, né? Muito obrigado. E ainda colocou um vestido que eu falo que ela fica maravilhosa, que ressalta muito a Gisele. E, em segundo lugar, a minha chefia maior, que é a professora Solange. Fiquei muito surpreso, e uma surpresa muito agradável dela ter comparecido aqui hoje. Eu sei que ela não está muito bem, mesmo assim ela veio. Então, assim, é de uma felicidade, de uma oportunidade. Eu costumo dizer que trabalhar com a professora Solange é uma bênção na minha vida, e realmente os últimos anos, em termos profissionais, têm sido os mais abençoados destes 30 anos ininterruptos, completados agora dia 9 de março, no serviço público, né? Agradeço efusivamente o vereador Gustavo Peta e toda a vereança por me concederem a mais alta honraria do município de Campinas, o título de cidadão campineiro. Aqui, na Casa do Povo, como foi reforçado pelas falas anteriores, nós estamos na Casa do Povo, né? Já estive inúmeras vezes participando de debates e audiências públicas e também conduzindo reuniões do Comitê Metropolitano de Educação Integral, o qual eu tive a honra e o prazer de presidir por 6 anos. E no sentido de que Campinas não constrói políticas públicas de educação e cultura, eu acho que é um equívoco. Nós temos construído, sim. Está aqui o Gustavo Peta, que não me deixa mentir. Temos construído juntos. Quantas vezes, em reuniões no gabinete da secretária Solange e aqui nesta casa, em debates, nós temos militado por uma educação que se aproxime mais da cultura, e uma cultura que se aproxime mais da educação, porque, afinal de contas, a atividade de educar tem muito a ver com a transmissão da cultura, né? Com a memória de um povo, né? Com as suas experiências. Então, obviamente que existe uma aproximação muito grande, né, entre os 2 fazeres, né? E eu confesso que eu me sentia muito mais à vontade quando eu vim aqui, enquanto presidente do Comitê Metropolitano, ou quando eu estava discutindo mais cultura municipal, porque eu estava, então, cuidando da coisa pública, dos interesses da educação e da cultura no município e na região, né? É muito estranho, ponham aspas aí hoje para mim, eu estar aqui comparecendo por uma questão que é pessoal, que é individual. Eu me envaideço muito, fico muito honrado com esse título, mas não me sinto confortável em falar, e vocês podem ver que a fala fica até um pouco travada. Eu falo com mais fluência quando eu estou defendendo a coisa pública do que quando eu estou me referindo às minhas próprias questões, né? Então, nesse sentido, já que ao longo da minha vida eu nunca perdi as chances que a vida me deu de fazer o que é justo, de fazer justiça na medida do possível quando esteve ao meu alcance, eu vou pedir para 2 pessoas, por favor, ficarem de pé, e depois eu vou explicar por que eu pedi para elas ficarem de pé. Minha mãe Inês e meu companheiro Carlos Eduardo. Tá? Peço uma salva de palmas para eles. E vou explicar, permaneçam, por favor, um pouquinho só em pé. Minha mãe, que vocês estão vendo, embora não pareça, vai fazer 80 anos daqui a 2 meses. Tá? Ela é professora de educação infantil e anos iniciais, criou 5 filhos, dos quais eu sou o mais velho, acompanhou a nossa educação da pré-escola até o ensino superior, formou todos os 5 filhos e, acompanhando ativamente o nosso processo de educação, aposentou-se aos 64 anos, dando aula para crianças de 5 anos. Então, nesse sentido, na figura da minha mãe, eu peço uma salva de palmas para todas as mães e todas as educadoras aqui presentes hoje, e faço essa homenagem a todas as mães e a todas as educadoras. Já o Carlos Eduardo é meu companheiro há mais de uma década, há mais de 10 anos.
Leciona Geografia na rede pública estadual, na extrema periferia de Campinas, com todas as dificuldades, carências, inclusive essa remuneração simbólica que é oferecida pela rede estadual de São Paulo. Eu sou testemunha do quão pouco São Paulo investe em educação, né? O Estado de São Paulo. Jamais esmoreceu diante das adversidades e continua a oferecer a seus alunos, às vezes, a revelia destes, e eu vejo o quanto ele luta, às vezes com a resistência dos próprios alunos, uma educação com recursos tecnológicos de ponta, no mesmo padrão das boas escolas particulares. E, realmente, ele é um dos professores mais dedicados que eu conheço. Então, na pessoa do professor Carlos Eduardo, eu homenageio aqui todos os cônjuges aqui presentes e todos os educadores. Muito obrigado pela atenção de todos. Viva Campinas e viva o Brasil. Obrigado. E para encerrar as falas, convidamos o senhor Ricardo Rasson Sayeg. Bom, sou o último, mais ou menos 1 hora por aí. Eu queria agradecer, né? E primeiro pelo protocolo, cumprimentar a mesa, cumprimentar o vereador Gustavo Peta. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Né? Uma grande homenagem que você me prestou, marca a minha trajetória, marca a minha vida. Queria cumprimentar o professor Torrano, que é uma referência jurídica da região e da cultura também. Com português maravilhoso, um preservador das nossas tradições, porque não existe maior tradição de um povo do que a sua língua. E nisso, o professor Torrano é excepcional. Queria cumprimentar a professora Solange, responsável pela educação dessa cidade, e o quanto Campinas se destaca, por ser uma cidade intelectualizada, uma cidade culta, uma cidade com grandes instituições de ensino, enfim, uma cidade que realmente desponta e serve de exemplo para esse país tão pobre de educação e cultura. Cumprimentar o professor Santini, doutor Santini, filho da PUC, que nem eu. Não é? Eu sempre me referi dessa forma. Com 17 anos de idade, entrei na PUC de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o vestibular da PUC e da USP. Da USP eu passei na primeira fase, passei na PUC de São Paulo. Quando fui fazer a segunda fase, o meu pai trancou a porta do quarto e não deixou fazer o vestibular. De tão fanático que nós somos na minha casa pela PUC de São Paulo. Queria cumprimentar o professor Peter, da PUC de Campinas, né, dessa instituição irmã. E chamar atenção para todos do quanto a PUC foi chamada, do quanto a PUC foi mencionada aqui nessa sessão. Não é à toa que o presidente da República é professor da PUC e serve de referência para todos nós. Não é a nossa instituição. Não é? Professor Demerval, o professor Torrano, Gustavo, professora Solange, não é? Tanto que essa instituição foi mencionada aqui dentro. Queria cumprimentar a todos, agradecer a presença de cada um. Desculpe se não mencionar o nome de todos. Eu vejo aqui grandes amigos, até porque eu tenho família em Campinas. Não é uma família que não foi me dada, foi escolhida, porque eu tenho um irmão nessa cidade, e ele chama Emílio Martins. Não é? Meu amigo, meu irmão, está aqui presente. E por falar em família, eu fico muito feliz de ver o Gustavo sendo acompanhado pela mãe e pelo pai. Eu acho que se alguém tem que levantar, todo respeito à professora, não é? Todo respeito ao Luiz, eu acho que a mãe e o pai do Gustavo, porque
Porque todo mundo acha que gosta de vocês por conta do produto de vocês. Tem que ser gente boa, não é, para produzir uma coisa tão boa como o Gustavo. Por favor, vamos se levantar. Gustavo só podia ser filho de professores, daí a predileção, o interesse enorme dele pela educação, não é? A gente nota na atividade parlamentar dele o interesse, não é? A necessidade de estar preparado, de ir para a sua segunda universidade. Um homem, um parlamentar que fez 264 requerimentos, 747 indicações, 40 projetos de lei, 38 moções e 21 aprovados. Eu acho que se existe uma crítica na aprovação do Gustavo, é a minha indicação. Acho que só essa. Só com essa que eu não concordo. Todas as outras irretocáveis, eu tenho certeza absoluta. Mas, enfim, o Gustavo me colocou aqui e eu queria agradecer muito, 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 especialmente os amigos que vieram de São Paulo. Eu estou aqui na presença da minha esposa, na presença do meu filho mais velho, aluno da PUC também. Não deixei fazer o vestibular de nenhuma outra instituição. Se tivesse entrado na USP, tinha espancado ele. Com todo respeito àquela instituição de ensino. Mas para os senhores entenderem, eu sou corintiano roxo. Mas eu gosto tanto da PUC, mas tanto da PUC, eu gosto mais da PUC do que do Corinthians. Que é a minha casa, aonde o nosso coração foi marcado. Sou docente, sou professor, desde os 22 anos de idade, comecei a carreira de educador, de conselheiro, de orientador dos mais jovens, mas esse ativismo que me fez ser lembrado de direitos humanos é a marca registrada da nossa instituição, da Pontifícia Universidade Católica. Porque está escrito lá no Evangelho que Jesus Cristo, em João 2:1, é o advogado. Por isso não tenha medo dos seus pecados, porque tem quem intercede por você perante o Pai. E ele, o precursor dos direitos humanos, da igualdade radical, ouvi essa expressão ser dita hoje, não é? Independente da divindade dele, que eu acredito de forma absoluta, mas isso é independente porque foi um grande filósofo, um grande pacificador, não é? Ele só tinha uma profissão declarada no Evangelho, a profissão de advogado. E como advogado, um defensor intransigente dos direitos humanos. E nessa medida, Gustavo, você me honrou muito por conta dessa indicação, por conta da indicação da defesa dos direitos humanos. Se eu quisesse ser lembrado de alguma forma, realmente eu não tinha pensado nisso até a sua indicação. A lembrança que eu quero que os meus filhos carreguem de mim, que as pessoas que eu conheci carreguem de mim, é de um defensor, um guardião dos direitos humanos, porque eu sou advogado. E nessa medida, tendo a profissão que o Evangelho declarou ser a profissão do próprio Jesus, eu queria dedicar essa minha indicação a dois advogados de Campinas. Um que eu conheci pelo Espírito, conheci pelo exemplo, conheci pelas histórias, conheci pela reputação, conheci pela grandiosidade dele, que é o Dr. Júlio Cardella. Então, eu queria agradecer ao Haroldo aqui presente, meu irmão querido, você é herdeiro dele, não é? Então, divide comigo essa homenagem. E a outra, uma mulher. Não é? Campinas realmente é uma cidade que mexe comigo, me deixa muito emocionado. E hoje eu choro de alegria, mas já chorei de dor. Não de dor da extinção, mas de dor por conta da saudade do afastamento, que é a professora Teresa Doro. Então, eu queria dedicar para o Nivaldo, companheiro dela, meeiro, não é? Essa homenagem à professora Teresa.
Até porque, se existe uma ativista, uma defensora de todo e qualquer ser humano, dos direitos humanos, sem se declarar, porque ela não se declarava, ela atuava, essa mulher é, sem sombra de dúvidas, a professora Tereza. Eu tive a honra de que a última batalha travada por ela em caráter institucional foi do meu lado, ombreando comigo, correndo todo o Estado, com o coração já fraquinho, sendo agredida, sendo atingida e ficando firme, por todo o tempo, levantando a bandeira do que é ético, do que é correto, dos direitos humanos e principalmente da advocacia que ele representa. Então, Nivaldo, de coração, você sabe o quanto eu amo a sua esposa, não é? Falo isso com toda a liberdade do mundo, porque tenho licença da minha, não é? Para amar uma outra mulher tão maravilhosa, que é a professora Tereza. Eu queria pedir de coração mesmo, uma salva de palmas para a professora Tereza. Bom, eu vou indo para o encerramento, né, dizendo o que significa ser lembrado numa cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade próspera, uma cidade vibrante, uma cidade poderosa, uma cidade marcante, uma cidade que produz homens como cada um dos senhores, né, uma cidade como essa significa para um advogado que simplesmente faz, como aqui os outros homenageados bem refrisaram, o que acha correto. Porque o grande segredo é, fazendo certo, você nunca erra. Você pode até errar no que é o certo, mas é essa busca incessante que conduz a gente, e eu tenho certeza absoluta que certo é lutar pelo próximo, certo é lutar pelo outro, certo é lutar pelos direitos humanos e pela bandeira dos direitos humanos. Esse compromisso eu tenho. Eu tenho aqui e assumo perante a minha esposa e perante o meu filho mais velho, perante o meu amigo mais íntimo, o Eduardo Alvim, não é, que está aqui presente, perante o meu sócio, José Alexandre, perante os outros membros da Comissão de Direitos Humanos, perante o Mário, que é membro da Comissão Coirmã da Ordem de Mariporã, onde faz um trabalho maravilhoso. Perante cada pessoa dessa cidade, o meu compromisso com ela, o meu compromisso com a municipalidade e a minha aliança com cada homem e com cada mulher de Campinas, em prol daquilo que é correto. Eu tenho certeza absoluta que não sou dono da verdade, não sei exatamente o que é correto, não é? Posso falhar como todos falham, não é? Faz parte da nossa imperfeição. Mas, da minha convicção, não existe nada mais relevante, mais correto do que agir pelo próximo. É o próximo que pauta cada um de nós. Eu, na minha insignificância, eu acredito realmente que não tenho acesso diretamente ao Pai, mas através do próximo eu consigo sentir a presença de Deus. E hoje é exatamente o que eu me sinto, acolhido por Campinas, aceito a minha adoção e aceito ser cidadão campineiro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta, para declarar encerrada esta solenidade. Bom, gente, então eu gostaria realmente de novamente agradecer a presença de todos. Acho que todas as autoridades foram mencionadas, mas registrar com muita alegria a presença de vários diretores do Sindicato dos Professores de Campinas, da Associação dos Professores da PUC. Nós temos também aqui representantes do RECAP, Flávio, Emílio, como já foi citado, e de tantas outras instituições. Então, gostaria realmente de agradecer a presença de todos os homenageados, uma noite que realmente faz jus
a esse título de cidadão campineiro concedido a 5 novos e já antigos, mas novos na sua cidadania plena concedida por essa casa, 5 novos campineiros e um cidadão emérito, que é o professor Luiz Arlindo Feriani. Então, dessa forma, agradecendo também a presença dos componentes aqui da mesa, declaro encerrada essa sessão solene. Muito obrigado a todos e a todas. TV Câmara Campinas.